Boa noite a todos. Aqui quem lhes fala é Antônio de Santos, dando continuidade ao nosso curso em Core Valve, né, o curso continuado em valvopatias. É uma satisfação hoje receber o Dr. Vitor Emer Egito Rosa, médico assistente na unidade clínica de valvopatias, e a doutora Fernanda Tessari, médica fellow da unidade clínica de valvopatias. Hoje o tema de extrema relevância, estenose aórtica, com ênfase na abordagem do assintomático e na variante de baixo fluxo, baixo gradiente. O Dr. Vitor tem grande experiência no assunto, fez seu doutorado nisso, então tenho certeza que será uma aula muito proveitosa a todos. Então eu convido a doutora Fernanda e o Dr. Vitor para iniciar a apresentação. Ela será nos moldes das apresentações anteriores, onde nós apresentamos um caso clínico e a aula é feita baseada nos dados, nos achados desse caso clínico. Então, Fernando e Vitor, eu passo agora para vocês a palavra para vocês assumirem o caso. Boa noite a todos. Hoje nós vamos apresentar o caso de uma paciente que se apresentava assintomática e trazia o seguinte ecocardiograma. Ela vinha com uma área valvar aórtica de 1 cm², um gradiente sistólico médio de 34 milímetros por mercúrio e um stroke volume de 34 ml por metro quadrado, com uma fração de ejeção preservada de 68%. Então, doutor Vitor, como que a gente dá seguimento à condução desse caso? Boa noite a todos. Esse caso trata-se de um paciente com baixo fluxo, baixo gradiente, que é uma entidade descrita nos últimos 10 anos, né, com mais ênfase, mais estudo nesses últimos anos, e ele é definida por um paciente que tem uma área valvar aórtica de estenose aórtica importante, menor ou igual a 1 cm², com um gradiente médio menor do que 40 milímetros de mercúrio, ou seja, um gradiente médio de moderado, uma área de importante com um gradiente de moderado. Esses pacientes geralmente têm um volume ejetado baixo, e eles são divididos em dois grupos. Aqueles com fração de ejeção reduzida, menor que 40%, 50%, que é a fração de ejeção reduzida ou baixo fluxo, baixo gradiente clássico, e o paciente do nosso caso, que tem uma fração de ejeção preservada, ou seja, baixo fluxo, baixo gradiente com fração de ejeção preservada ou baixo fluxo, baixo gradiente paradoxal. Nesses casos, a gente tem que passar por 3 casos para definir se esse paciente tem uma estenose aórtica importante ou moderada. O primeiro passo é reconhecer que esse paciente tem um baixo fluxo, baixo gradiente, que é uma área valvar menor que 1, gradiente médio menor que 40 e a fração de ejeção preservada. Então, eu reconheci que ele tem uma estenose aórtica paradoxal. Agora, eu tenho que avaliar erros de medida para saber se essa medida equivocada, né, uma área de estenose aórtica importante, um gradiente de estenose aórtica moderada, se não é um erro da avaliação da área, então eu tento indexar a área pela superfície corpórea, ou talvez seja um erro do gradiente médio, a medida do gradiente médio, ou às vezes ele está até subestimado por uma pressão arterial sistólica elevada, ou seja, esse paciente deve ter uma pressão arterial menor que 140, porque se for maior, pode ser que a pressão está subestimando esse gradiente médio. E, por fim, eu confirmo que ele tem uma estenose aórtica, baixo fluxo, baixo gradiente, anatomicamente importante, ou seja, um volume ejetado baixo com um score de cálcio valvar aórtico elevado, maior que 2.000 para homem, maior que 1.300 para mulher. Se eu passar por todos esses casos, o baixo fluxo, por todos esses passos, o baixo fluxo e baixo gradiente com fração de ejeção preservada é uma estenose aórtica importante. Agora, a gente tem também baixo fluxo com fração de ejeção reduzida, que a fisiopatologia é diferente. É um problema de bomba. Eu não tenho capacidade de ejetar o sangue para gerar um gradiente. Ou pode ser uma estenose aórtica moderada, que eu não tenho força para abrir a válvula. Então, eu tenho uma impressão, quando eu vejo esse paciente com ecocardiograma de repouso, que a estenose aórtica é importante, a área é menor que 1. Na hora que eu dou alguma medicação que aumenta a contratilidade do ventrículo, essa válvula abre e eu vejo que tem uma estenose aórtica moderada. Essa medicação é a dobutamina. E a capacidade de contrair mais forte é a reserva contrátil. Ou seja, ele tem capacidade de aumentar a contratilidade, ele consegue aumentar o volume ejetado em 20% ou mais, ou o gradiente médio em 10 milímetros de mercúrio? Sim, ele tem reserva contrátil. Então, eu vou avaliar a área valvar e definir se é importante ou moderada a estenose aórtica. Se a área valvar aumentar, uma estenose aórtica moderada. Se a área valvar aórtica reduzir, é uma estenose aórtica importante. Ou se a área valvar ficar igual, né, também é estenose aórtica importante. Nos casos que o paciente não tem reserva contrátil, ou seja, ele não consegue melhorar a contratilidade,
o ecostresse ele é ineficaz. Ele não conseguiu me definir se esse paciente tem estenose aórtica importante ou moderada. Então, aí eu avalio o score de cálcio valvar e, mais uma vez, se o score de cálcio valvar aórtico for maior que 2.000 unidades Atkinson para homem, maior que 1.300 para mulher, eu tenho uma estenose aórtica importante. No caso em questão, então, o paciente foi submetido a um score de cálcio valvar aórtico e apresentava-se com 2.500 Agatston, ou seja, era um score de cálcio elevado. Foi submetida também ao teste ergométrico para avaliar se realmente ela não tinha sintomas ou algum outro complicador, e o teste ergométrico foi normal. Foi feita também uma angiotomografia de coronárias, demonstrando que ela não tinha nenhuma lesão obstrutiva, e era uma paciente com risco cirúrgico baixo, sem fragilidade. E agora vem a discussão sobre qual a indicação ou não de abordagem terapêutica dessa paciente. Então, nós temos aqui uma paciente com estenose aórtica importante, assintomática e sem complicador. A intervenção nesse subgrupo de pacientes ainda está em estudo. Temos só 2 trabalhos que abordam esse tipo de intervenção nesse tipo de indivíduo, e ainda é muito pouco na literatura para abordar o paciente assintomático e sem complicador com estenose aórtica importante. Então, no momento, à luz da evidência atual, a indicação desse tipo de paciente é o segmento clínico individualizado, ou seja, nós vamos acompanhar esse paciente muito próximo, fazendo o ecocardiograma a cada 6 meses, avaliando clinicamente a cada 6 meses, e no momento que ele apresentar sintomas ou complicadores, aí sim nós temos indicação de intervir nesse paciente.